essa questão do digital, Jorge, é complicado, né? Porque às vezes hoje em dia não, mas lá atrás, há alguns anos, eu era orientado também, né, a fazer esses auês. Não, você vai fazer, você vai acontecer e tal, e vamos hypar, e vamos não sei o que. Cara, mas aquilo não era eu, cara. Não, cara, não é simples assim, não. E eu me cobro muito, sabe? Eu quero fazer tal curso, eu quero ler tal livro, porque eu quero gerar. E hoje eu falando com o meu sócio, cara, como é bom você trabalhar com pessoas que têm a mesma linha de pensamento que você, né? Ele falou pra mim, cara, eu tô contigo. Eu acho que também não tem que ser por esse caminho. Eu quero você que nossa empresa e colocar você, sua imagem como um homem sério, como um influenciador que é sério, que gera resultado de uma maneira, né, que agrega mesmo, e não ficar fazendo confusão na rede social. Ainda que eu gerei um post falando sobre uma passagem com a minha mãe. A certa altura, Jorge, a minha mãe disse para minha tia, tava a minha mãe, minha tia, eu era criança, esse post é um dos últimos lá do meu feed, rapaziada. Tem uma foto minha com uma camisa preta. Aí a minha mãe, ela falou assim, que minha mãe chamava de Júnior, né? Ela falou, o Júnior tem complexo de inferioridade. Ela falou com raiva. Cara, que ela grudou na minha cabeça, cara. Eu acho que eu devia ter uns 8 anos. Por quê? Porque aí hoje, adulto, já tendo estudado esse monte de coisa, eu pensei, falei, por que será que minha mãe disse aquilo? Porque o meu comportamento naquele momento, ela disse para uma tia minha, só que ela tinha muito problema com os irmãos dela, ela se sentia também inferior, olha que louco. Ela se sentia preterida pela mãe dela, minha avó e tudo. E como que talvez, de certa forma, ela, talvez até por amor, por não querer que eu sofresse aquilo, ela queria que eu fosse mais reativo, ela queria que perto dos meus primos eu me destacasse, que eu não ficasse acanhado, nem tímido. E ela tomava determinadas dores e ela já me diagnosticou ali, né? Daquela forma. Diagnosticou, projetou em você, né? E projetou em mim. E aí, cara, e anos depois, olha que louco isso, anos depois, eu mudei para Goiânia, já né, um homem com 40 e poucos anos, já com uma certa estrutura. Fui um dia treinar na Flex. Cara, eu entrei na Flex para treinar. E dentro da minha cabeça, aquela parte minha conversava comigo. Isso aqui não é lugar para você vir. Essas pessoas aqui, não sei o que, e ninguém tava me olhando, todo mundo me cumprimentando normal. Minha roupa tava condizente, tudo. Aí, ou seja, se você é inferior para esse lugar, você não é para você estar aqui. Isso aqui não é lugar para você. Cara, parecia que era uma voz assim dizendo isso para mim. Aí eu, com a capacidade de metacognição, falei: peraí, quem que está conversando aqui dentro de mim? Por que não? Eu tenho condições hoje de treinar aqui como qualquer um desses. Eu tenho condições de pagar a mensalidade. Eu tenho roupas boas para treinar. Eu tenho um shape para treinar aqui. Por que não? Está todo mundo me olhando, me cumprimentando aqui, me tratando normalmente como qualquer outro aluno aqui. Eu tive essa capacidade de fazer. É que a maioria dos caras não tem. Eles se afundam nesse pensamento e vão se encolhendo, né? E depois eu fui e treinei várias e várias vezes naquela academia e sempre foi muito legal. Ou seja, é para mostrar para os caras que o negócio te acompanha, cara, e que a gente vai desenvolvendo mecanismos para poder trabalhar isso de uma maneira saudável e de estar se sentindo bem em determinados lugares. Eu tinha muito isso, cara. De estar no lugar e de achar que eu não deveria estar ali. Ainda mais gente que veio de Ainda mais que a determinados gente... lugares, né, inferiores e tal. Exatamente, cara. E isso que você acabou fazendo é um outro componente da flexibilidade psicológica, que é o que nós chamamos de desfusão cognitiva. Legal o termo. Né? A maioria das pessoas estão fundidas aos seus pensamentos, elas se confundem, elas acham que elas são os seus próprios pensamentos, e isso gera um sentimento de culpa e de vergonha muito grande. E isso dá cada vez mais intensidade ao pensamento disfuncional. Então, você pegar hoje um suicida, o suicida ele faz um treinamento mental para se matar. Como é que acontece isso? Ele está passando por algum infortúnio,
E, naturalmente, como o cérebro é uma máquina preditiva, simulatória, ele vai simular e pensar em todas as possibilidades possíveis de resolução daquela situação. No inconsciente coletivo, o suicídio é uma estratégia, de certa forma, até utilizada com certa frequência, né? Das mais diversas formas. Então é natural que no meio do nada, ele está às vezes em casa, ele olha pela janela e fala, pô, se eu pular daqui? Quando ele se depara com esse pensamento, ele se funde ao pensamento. E ele fica com medo do pensamento. Ele acha que ele é o pensamento. Então ele entra em paranoia. E aí ele tenta lutar contra esse pensamento. Só que para eu lutar ou para eu negar um pensamento, eu tenho que primeiro pensar sobre ele. E aí o cara começa a pensar repetidas vezes sobre o ato de cometer o suicídio. No final das contas, o cérebro que tem o looping de predição, que está criando um sistema de execução daquilo que eu espero que aconteça, está simulando várias e várias vezes aquela mesma estratégia. Em determinado momento, numa situação de dificuldade, onde o cara está passando por um momento emocional um pouco mais intenso, ele pode realizar aquilo que ele simulou. Então, olha o grau de gravidade do fato da gente não saber se separar dos nossos pensamentos. Que foi exatamente o que você fez. Tinha uma parte cognitiva em você que vinculava o desconforto gerado por um ambiente novo e um ambiente de alta responsabilidade, né, a dinâmica do não merecimento, da inferioridade. Então você pegou uma emoção, que é uma resposta fisiológica, e deu a ela uma interpretação cognitiva, virou um sentimento. O sentimento era de inferioridade. Exato. A partir do momento que você foi invadido por esse sentimento de inferioridade, vários pensamentos surgiram. Veio a lembrança da sua mãe falando, né? Você começou a se questionar, pô, aqui isso, aquilo outro, até que num determinado ponto, você fez a desfusão. Você falou, opa, peraí, quem está falando aqui? Cara, por que eu não posso estar aqui? Então, peraí, vou fazer as perguntas técnicas, porque a pergunta é curiosa, ela não é pejorativa. Sim. Ela não é enfrentativa, ela é técnica. Eu falo, cara, mas me fala, nós temos condição de pagar a mensalidade? Sim. Cara, eu estou bem vestido, né? Eu estou aqui com, sei lá, uma conga no pé, né? uma bermuda topper, né? Rasgada e tal. Não, pô, tênis da Nike, bermuda da Adidas, camiseta não sei o quê. Pô, então beleza, então tá tranquilo. Cara, e o corpo, né? Por mais que, mesmo que você tivesse um pouquinho acima do peso, mas mesmo até na parte física você falou, cara, fisicamente também tô bem. Sim. Então, bora em frente. E aí vem o processo de refinamento neuronal. Porque a partir do momento que você confronta aquela rede que foi ativada, porque pensa, lembra que eu ensinei no início que nós somos circuitos cerebrais. A galera acha que nós estamos lidando com alguma coisa mística. Cara, cérebro, mente são dinâmicas cerebrais, estruturas cognitivas formadas. Então, naquele momento, houve uma ativação de uma memória afetiva. Memória afetiva não passa pelo córtex pré-frontal, é direta, é via emoção. E aí surge uma descarga fisiológica. Libera adrenalina, noradrenalina, cortisol, uma situação de estresse, que gera uma leitura cognitiva. Putz, isso aqui não é para mim. O que eu estou fazendo aqui? Vão reparar em mim. Automático, pensamento automático. Sim. Faço a desfusão, faço bons questionamentos, tenho a minha resposta, mesmo ainda sentindo um desconforto, porque eu ainda estou em habituação, eu vou fazer o meu treino. Muitas vezes nem é o treino do jeito que a gente quer. Passou 2, 3 dias, você já está arrancando camisa, né? Aí brincando com o faxineiro, o pau quebra. Só que muita gente trava nessa primeira barreira da emoção. Eu sinto desconforto e aí eu ativo a evitação, que é o componente da inflexibilidade psicológica, que é a esquiva experiencial. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que ela é evitativa. Então, ou seja, tudo aquilo que me gera medo ou desconforto, eu não quero fazer. Só que quanto mais eu evito aquilo que me causa desconforto, mais eu vou me enclausurando numa mutilação comportamental. Então, hoje começa com uma academia melhorzinha. Daqui um pouquinho começa com restaurantes. Quando você vê, você está frequentando só botequim de beira de esquina, lidando só com pessoas no nível inferior financeiramente ao seu. Quantas pessoas não fazem isso e acham que são humildes? Sim. Tem cara que tá lá, né, começou a ganhar dinheiro, deu um tiro certeiro lá, tem muita gente que faz isso, né? Muitas vezes ganhar dinheiro não é equivalente de capacidade cognitiva. Não. E aí o cara fala, ele se orgulha, porque eu só vou no boteco do Tiãozinho,
porque eu sou humilde. Aí ele chega com a Hilucona dele lá, aí ele paga a Bavária para todo mundo acha ele o pica. No fundo, esse cara ele não se sente merecedor de estar numa mesa com outro cara que tem a mesma grana que ele. Caramba. Que é mais estudado do que ele. Que ele se sente inferior. Aí ele fica se contando essa narrativa de que é o cara humilde, que não gosta de ambiente muito frufruzento, né, de coisa muito sofisticada, porque ele acha que isso é frescura. É a tal da narrativa de novo. Mais uma vez, as dinâmicas compensatórias que vão alejando o cara a nível comportamental e cognitivo.